Seja muito bem-vindo ao Terraço Infomoney, segunda edição do programa, o primeiro talk show do Infomoney, sempre com a garotada do Terraço Econômico, nossos blogueiros que fazem um trabalho excepcional na leitura de economia e política do mercado brasileiro. Eu sou o Thiago Salomão e hoje tenho dois terraceiros aqui, o Pedro Lula. Por favor, nenhuma distinção, nenhuma semelhança. Sim, eu não sou herdeiro do trono ainda. Não, ainda não. Participação na JBS também não. Não tá PF na porta da sua casa agora, já fazendo investigação nenhuma. E o Arthur Solo, porque o seu sobrenome eu confesso que eu não vou conseguir. É nome artístico. Não. Eu prefiro Arthur Solo, que é muito belo, melhor ainda. Bom, sejam muito bem-vindos. Os dois têm experiência em gestão de fundos de investimento. O Arthur já trabalhou com gestão de fundo de investimento de crédito, atualmente está no Sebrae. E o Pedro trabalha em gestão de fundo de investimento e é especialista em investimentos pela Ambima. Sei que vocês têm sonhos diferentes aqui, a gente acompanha pelos textos. Eu sei que você tem um sonho de promover um ataque especulativo em grande escala. Sim. Aqui no Brasil? Ou... Não, a preferência é um país da Ásia, um país menor por enquanto. Assim. Menor, né? Menor que quebrar, às vezes, tacar a dívida pública, alguma coisa assim. Dá dinheiro isso, eu ouvi dizer que dá dinheiro. E o Jorge Soros ganha um pouco de dinheiro. O Jorge Soros ficou um pouquinho famoso por isso, né? Bom, hoje a pauta do programa, a gente vai falar do PIB de 2016, já que 2015 praticamente fechou a conta e a gente está vendo que 2016 vai ser ainda pior. Saíram muitos relatórios, muita coisa se falou. E também vamos falar do efeito hype no mercado, que foi a venda de ativos de cosméticos a hipermarcas que gerou uma grande mudança de humor dos investidores na terça-feira. Na minha opinião, uma mudança de humor bem passageira. Eu acho que é surfar em prancha de isopor, mas muita gente grande tarimbada falando que estamos em liquidação, o Brasil está barato e pode ser uma grande oportunidade de compra. Eu ainda estou bem cético, mas eu acho que a minha função de jornalista é sempre um pouco cético, não ficar muito otimista com essas coisas. Bom, o programa já está no ar, já temos 145 pessoas conectadas. Então a gente, conforme vai falando, vai vendo alguma pergunta aqui para colocar na roda, mas vamos começar com 2015 ruim, 2016 ainda pior. Eu tenho aqui em mãos um uma matéria referente ao relatório do Bank of America, que saiu nos jornais, saiu aqui no Infomoney também. O último relatório Focus já mostrou que a gente está com uma projeção de retração de 3,05%. Para esse ano. Para ano que vem, né? 3,05 para 2015. Para esse ano e para ano que vem já está em 1,51. Exato. Mas essa é a mediana, tem muita gente bem pior, né? Sim. Só lembrando o Fox, aquele boletim que sai toda segunda pelo Banco Central, foi a 16ª semana consecutiva que os economistas aumentaram as projeções de queda ou diminuíram as projeções para o PIB. O Bank of America é um dos que estão bem distante do 1,51% de queda da economia ano que vem. Para o banco americano, a gente vai cair 3,3% esse ano e 3,5% em 2016. Ou seja, vai ser uma queda ainda mais forte no ano que vem. Por que será que o PIB, que já vai estar numa base de comparação tão baixa, vai cair ainda mais forte no ano que vem? Você tem uma recessão em cima de uma recessão. Então isso que é o mais crítico, que nunca na história desse país isso aconteceu, vamos dizer assim. E acho que o mais engraçado ou diferente, porque no final de 2014, todo mundo sabia que nós teríamos uma recessão em 2015. Já tinha uma recessão contratada. O PT, pelo menos na propaganda, estava muito bela aquela economia. Que ficava mais externo. Né? Exato, aí você tinha aquela coisa... mas você contratou um ministro da Fazenda para fazer um ajuste fiscal e, de alguma forma, se depositou a confiança nesse ajuste fiscal que ia recuperar a confiança da economia, fazer os ajustes necessários e através desse ajuste fiscal você conseguiria, em 2016, 2017, recuperar o crescimento e a atividade. E aí, durante o ano inteiro de 2015, você viu essa depreciação de fundamentos da economia, das expectativas praticamente derretendo. Então, aí agora você começa, em novembro, já para o ano que vem, logo de largada com 1,5%, isso na média. Você tem players mais agressivos aí, com 2,5%. Então, acho que esse é o grande recado, que a gente tem que começar a pensar para onde que a economia vai, porque a princípio não existe saída ainda viável. Para onde a economia vai crescer, se o imbróglio político vai ser resolvido. E isso você consegue ver nos números, né? Esse que é o mais complexo. O que me assusta um pouco, a gente já esperava um 2015 bem ruim, a gente viu uma atividade industrial cada mês mostrando, até foi uma frase, o fundo do poço ainda não chegou. Não chegou. Porque está muito claro que a atividade industrial, principalmente, está mostrando uma fraqueza enorme
E isso é um efeito cascata, né? O empresário não vai investir sabendo que o futuro está ruim, não investindo não vai ter crescimento, não tendo crescimento não vai ter emprego. Isso acaba gerando um efeito muito maior na economia, mas uma queda ainda mais forte no que vem, algo que realmente assusta. O percentual da indústria no PIB, esse ano vai fechar em 10%. 10% de indústria num PIB, eu acho que nem antes do Getúlio Vargas existia isso. Então você tem um processo de desindustrialização da economia muito forte, que já vem há muito tempo, e que agora apertaram o botão de acelerar. Destruir a indústria, e agora você não consegue concorrer tanto nacionalmente como principalmente internacionalmente. Você não tem empresas com qualidade de concorrer, e aí como é que você vai crescer com o país? Já acabou o boom de commodities, o mercado interno já não consegue atender porque você tem um alto grau de inadimplência, o crédito já não está com qualidade. Então eu acho que isso que 2016 é um cenário bem tenebroso mesmo. O ponto todo é que essa questão de crescimento da economia, principalmente 2015, 2016, está muito ligada às expectativas, né? As expectativas tanto do consumidor como da indústria, tanto da produção como do consumo, elas vêm se deteriorando já há algum tempo, né? Desde 2013, 2014, mês após mês a expectativa vai diminuindo em relação ao desempenho da economia, né? Então, o que está acontecendo é que, por exemplo, o que aconteceu de novo em relação a esse relatório do banco estrangeiro, né, o Bank of America, é que ele projetou uma recessão maior do que está projetada para esse ano, que não tinha acontecido até então. A questão é que nessa projeção ele está levando em conta que as expectativas vão continuar se deteriorando. Caso haja alguma coisa diferente no cenário principalmente político, que acaba impactando no econômico, né? Com certeza essa recessão não vai ser do tamanho que foi desse ano, né? Justamente porque esse ano teve um fator político muito forte, né? Os próprios empresários, eles pararam, não investiram, esperando as definições políticas, né? Ajuste fiscal, ajuste político mesmo. A própria Lava Jato deu uma congelada total na economia, principalmente no setor da Petrobras e todas as suas ramificações, que pega boa parte da economia, mas também o impasse político passa por isso também, né? O próprio governo, não lembro quem, não sei se foi o IBGE, o governo, eu lembro de ter estimado, só o efeito da Lava Jato no PIB é quase 1%, 1% do PIB, né? Que é uma cadeia de petróleo e gás que é enorme, né? Se for desenhar, né, quase que parece uma árvore genealógica, né? Se bota a Petrobras no meio e vai ramificando, quem depende da empresa acaba ficando algo enorme, né? A Petrobras tem uma participação muito grande. É só ver essa greve agora do sindicato dos petroleiros. O Sindipetro falou que 25% da produção de petróleo do Brasil foi afetada por isso. Sim. Imagina se essa greve que durou aí alguns dias, já está em vias de terminar, mas imagina se estender por semanas ou um mês, de 1/4 da produção de petróleo em um mês inteiro é algo enorme, né? A Petrobras tem uma importância muito grande na economia. Sim, e aí essa projeção ela pode ficar só apenas um número, o PIB vai retrair, mas isso tem um impacto direto, por exemplo, no mercado de trabalho. Então hoje a gente está, de novo, um período de 12 meses, a gente já destruiu, não é desemprego, a gente destruiu 1,2 milhões de empregos. E antes, essa destruição, esse desemprego batia no setor mais, vamos dizer assim, o setor mais informal, o setor de construção civil, automobilística, mas agora ele está pegando diretamente no setor de serviços, que são empregos mais, vamos dizer assim, qualificados. Então você está fazendo um ajuste na economia pelo mercado de trabalho, então você está demitindo mão de obra qualificada e contratando mão de obra mais barata, vamos dizer assim. E isso considerando os custos que o Brasil já tem. Hoje no Brasil, para você demitir, é muito caro. Então os empresários vieram segurando, esperaram passar as eleições. Quando passou as eleições, falaram, vai complicar a economia, vamos ter que começar a demitir. E aí veio tudo de uma vez. Mercado de trabalho, inflação, juros. No próprio período eleitoral, o governo, né, agora ele estava se segurando uma taxa de desemprego muito baixa, né? Isso é histórico em economia, né? Você demora para demitir, né? Então você vê a situação econômica, vê se de fato os agentes estão comprando menos, se está tendo menos consumo para depois demitir, que está acontecendo esse ano. E aí é uma espiral de demissões, né? Então você começa demitindo um pouco, aí as pessoas que ficam com menor renda, né, elas compram menos, então toda essa espiral econômica ela está sendo pelo lado do círculo vicioso, né, no lado ruim, né, o que a gente está vivendo esse ano, né. Bom, antes de passar para a próxima pauta, ia falar com a produção, não sei se o chat tá ligado, eu estou vendo muita gente entrando, mas pouca gente comentando, aí não sei se
já estava com algum problema? Ah, beleza então. Então certinho. Bom, vamos voltar aqui para a pauta. Agora já falamos de coisa ruim, que é essa retração da economia, pelo menos a gente conseguiu manter a compostura, falamos em um palavrão ao falar de economia, que realmente está complicado. Eu senti vai dar ruim, vai complicar, né? Mas realmente está complicada a economia. Mas a gente teve uma mudança de humor que veio com a nossa querida Hipermarcas. Para quem acompanha o mercado financeiro, eu sou um amante do mercado financeiro desde 2008, quando eu comecei a acompanhar, 2009 entrei aqui, e desde então, Bolsa acabou se tornando minha paixão. E a Hipermarcas é uma empresa que, desde que chegou na Bolsa, sempre foi muito badalada, por sair comprando todo mundo, cresceu muito forte, e agora ela fez um movimento que já era um pouco esperado, que vamos focar um pouco mais naquilo que dá mais rentabilidade. Era a antiga nossa Unilever, né? P&G, então, a P&G brasileira. Desistiu da ideia, agora vai ser um pouquinho mais focada, né? E ela vendeu a divisão de cosméticos para a Coty, $1 bilhão, o equivale a 3,8 bilhões de reais. E o que era para ser uma grande notícia no campo de fusão e aquisição acabou se tornando um motivo para a Bolsa subir 4,8%, o dólar despencar, ver aquela sensação de realmente a Bolsa está barata, empresas em liquidação, a crise é só política, a Bílio falou isso, ex-diretor do BC, o Figueiredo falou isso, e fica aquela questão, né, quanto que $1 bilhão, uma venda de uma companhia, acaba sendo motivo para que o mercado inteiro mude a perspectiva para uma economia que está completamente aos frangalhos. Exato. Né? Então, a gente até fez hoje uma matéria, mas eu vou deixar a discussão aí com vocês. A gente fez o efeito Hipermarcas, que a gente conversou com muitos analistas para entender quais empresas que poderiam ganhar com isso. Teve a ação da Natura que subiu 10% no dia. Aí me falaram, a Natura, se a Coty entrar no Brasil, vai ser concorrente da Natura. Vai roubar o mercado da Natura. Como é que isso seria bom para ela? A menos que essa venda, que foi muito cara, foi uma jogada de Messi, como chamou o Credit Suisse, essa venda pode valorizar os ativos da Natura para uma possível venda. Então, será que a Natura vai ser vendida também? E quais empresas na Bolsa que estão nesse radar aí pro gringo, olhando em dólar, tá barato? Sim. Então, a gente fez um mapa, tá até o link tá em destaque na Infomoney. Vou até tentar achar aqui durante a conversa e jogar no chat. Mas é o efeito Hipermarcas das 9 empresas que estão no radar de aquisição dos gringos. Sim. Mas eu queria sentir de vocês que estão já dentro do mercado, o quanto que a notícia da Hipermarcas foi superestimada e o quanto que isso, de fato, pode ser visto como uma boa notícia. Eu acho que a gente está falando do Brasil, né? Então a gente está falando da 8ª maior economia do mundo. Então, independente dos problemas políticos, isso vai se resolver, o momento em si, mas os fundamentos, existe muita oportunidade de negócios aqui. Principalmente de mercado interno, mercado interno. Exato, e a Hipermarcas ela sempre foi focada na expansão e agora ela provavelmente essa reestruturação que ela está fazendo, ela entendeu que o setor farmacêutico tem margens muito maiores, então ela está fazendo essa reestruturação. E acho que é isso que o investidor estrangeiro, que ele consegue às vezes ter uma visão muito mais fria daqui do nosso país, ele começa a sinalizar na cabeça dele, ou do investidor institucional, dos fundos de pensão, o que quer que seja, que de alguma forma tem oportunidades muito boas no mercado. Uhum. E falando em si da Hipermarcas, eu acho que o mercado precisava disso, né? Porque são uma sucessão de tragédias para uma notícia muito boa. Em tese muito boa, né? Mas que de uma forma anima o mercado. Né? A gente, um pouco antes da Hipermarcas, teve uma discussão sobre fundos de private equity que estavam interessados em comprar a Alpargatas. E era bem a questão, todas as notícias envolvendo rumor de compra de empresa brasileira, o argumento era o mesmo. Com o dólar alto, essas empresas estão baratas. Sim. Com a economia do jeito que está, elas estão com um valor de mercado menor. Mas já devia ser algo um pouquinho precificado, né? Talvez era aquele start que veio, realmente estão comprando, não estão só de olho, estão olhando e agindo. Sim. Foi o ato em si, né? A especulação existia, várias empresas, mesmo, por exemplo, a própria Natura que a gente falou, a questão, de fato, a Coty ela vai ser, a parte de cosméticos da Hipermarcas vai ser concorrente, mas a partir desse movimento de um estrangeiro comprando uma empresa de fato, desembolsando os valores aqui, será que outras não estão... Será que o mercado interno está piorando tanto? Será que tem o efeito manada, sem dúvida, né?
Não é uma questão completamente racional, mas é uma questão de expectativas também, né? Será que o mercado interno também não vai se recuperar rápido? A gente tem um mercado muito grande, né? A gente sempre ouve no mercado, que é uma das primeiras frases que eu aprendi no mercado, que é o sobe no boato e cai no fato. Eu acho que o mercado subiu no fato, estabilizou no boato e subiu no no fato, fato. né? Foi um movimento bem engraçado mesmo, interessante. Inclusive o boato positivo agora, ele praticamente não tem efeito no mercado, né? Porque normalmente os boatos negativos que estão fazendo efeito, né? O boato positivo ficou estabilizado quando foi o fato, aí sim o pessoal realmente acreditou que os estrangeiros entraram. Um ponto interessante nisso tudo, teve muita coisa, parece que a semana teve 7 dias, né? Parece que a gente teve 4 dias, só 4 pregões. E amanhã ainda tem relatório de emprego nos Estados Unidos, que deve ser um grande mercado evento de trabalho que pra cima ou pra baixo que vai mexer o preço. Vai ser o trigger para ver se o trio de ferro do Fed, que é Yellen e os outros 2 diretores que estão querendo subir já esse ano, aí a gente vai ver se eles estão certos ou não. Mas o primeiro homem nessa semana, o primeiro personagem do mercado que defendeu essa ideia de que o Brasil estava barato foi o Abílio Diniz. O Abílio Diniz viu a BRF cair 13% depois da divulgação do resultado na sexta-feira. E na terça-feira, após o feriado, que tudo subiu, a única coisa que caiu na bolsa foi a própria BRF, né? Que a gente até tirou um pouco de onda do Abílio, quer dizer, não tirar onda, ele tem todos os méritos, né? Mas é que ele realmente falou que estava tudo barato, o mercado parece que olhou, realmente está tudo barato, mas a sua empresa não quer, Abílio, vou comprar todo o resto, que a BRF não teve um resultado muito bom, né? Aliás, foi até tema do comprar ou vender na terça-feira, que acho que a conclusão que o mercado teve foi que esperava uma empresa perfeita da BRF no valuation, que de fato não aconteceu. E um resultado que foi um pouquinho fora da curva, acabou. Coisa que a Hipermarcas também, com todo o processo de aquisição que ela foi fazendo, e a dívida dela foi crescendo muito nesse período de aquisição. E isso começou a sinalizar para o mercado. Se você pegar o gráfico de longo prazo, você vê que realmente as ações estavam sempre caindo. E aí isso de novo sinalizou, será que realmente era uma estratégia interessante? E essa reestruturação agora acho que vem a contribuir. Ela vai sair, ela tinha uma dívida de 3,5 bi. Exato. Então ela vai sair de uma dívida bilionária para um caixa positivo, né? E num cenário agora de recessão, um cenário que as coisas estão baratas, você ter caixa vale a pena. Então, para a empresa foi excelente. Os múltiplos também, foi uma estratégia muito boa da Hipermarcas. Não, é interessante citar, né, que todas as especulações que ocorrem com a empresa foi totalmente inesperado pelo mercado, né? Porque uma empresa que sobe 20% num dia, todo mundo estava falando da venda da parte de fraldas, né, da Hipermarcas, ninguém estava falando da parte de cosméticos, né? Foi bem esperada e positiva pelo mercado. Um ponto interessante nisso que a gente que acompanha o mercado todo dia, a gente consegue perceber, não sei se a CVM olha todo dia o mercado, mas a gente já fez muitas matérias aqui, sempre que sai uma notícia referente à venda de ativos, você consegue perceber semanas antes, para não dizer no dia anterior, uma leve alta da ação, acompanhado por um forte volume. Então a ação começa a entrar na carteira dos grandes investidores antes da notícia sair. Obviamente, há um insider, obviamente é um diz que me diz, algum burburinho, mas no caso da Hipermarcas não, né? Veio direto e reto, e acho que é por isso que a alta foi tão forte, porque não teve um insider nesse papel que acabou. E quem acreditava no papel já estava comprado e recuperou. Mas esse de estar comprado, eu fiquei muito decepcionado, porque eu participo de alguns grupos no Facebook de investidores, e a gente queria falar com algum investidor para contar da história do trade de sorte, porque não tinha como adivinhar. Então vai que o cara comprou a ação da Hipermarcas uma semana antes, e acabou ganhando com isso. Obviamente ele comprou porque acreditava na empresa, mas esperava que ia subir 20% num dia só. E eu queria entrevistar alguém para usar como pano de fundo dessa tacada de sorte. Eu não encontrei um investidor que comprou Hipermarcas. O único investidor que eu encontrei foi o que virou a pauta, que é um trader profissional, o Wagner Caetano, que inclusive mas é um analista técnico, comprou baseado... ele usa fundamentos, mas ele comprou baseado na análise técnica, comprou no final de setembro, começo de outubro, e está ganhando 50% com a ação. Mas tirando ele, eu não consegui encontrar um investidor que ganhou com o Hipermarcas. Se você ganhou com o Hipermarcas, deixe seu relato aqui que vai ser muito bem-vindo. A gente queria encontrar um cara que conseguiu pegar esse movimento de alta da empresa. Estão pedindo aqui para falar de CSN. Olha, a gente já falou um pouquinho de economia e falando principalmente do setor industrial, que está bem complicado, e a CSN está no olho do furacão. A CSN tem um ponto também muito interessante que pouca gente fala, mas sempre que sobe minério, sobe dólar, acaba subindo Vale, e Minas, exportadores,
E a CSN vai junto, às vezes, né? Nem com tanta força. Mas a CSN tem um ponto interessante que ela é muito endividada em dólar. Diferente de Usiminas e de Vale, que elas sobem por ter exposição ao minério, mas a CSN tem muita dívida em dólar e ela é muito endividada. Então, dólar alto não é bom para a CSN. Ela até acaba se tornando um dos 3 papéis do setor, acaba se tornando o menos... O patinho feio. O patinho... Eu não vou dizer patinho feio, porque os 3 estão muito mal, né? É difícil... Mas ela acaba sendo a menos... menos preterida. Mais ou menos. A Gerdau falam da exposição aos Estados Unidos, mas isso não deu certo nos últimos 2 anos. Eu vejo gestor falando, não, se eu comprar algum setor siderúrgico, é Gerdau, porque tem exposição aos Estados Unidos. E não ajudou em nada, né? Porque a empresa está virando pó, caindo muito. É um setor que, se você gosta de aventura, dá para apostar um risco-retorno, tentar pegar um ponto de virada, mas para longo prazo está bem complicado. É a mesma resposta que eu dei para os investidores que queriam saber de Petrobras, que a gente montou um relatório aqui bem legal, que no longo prazo pode ser ótimo, mas será que vai ter longo prazo nessa empresa? Quebrar, não sei se ela vai, mas comprar agora para esperar um retorno lá para 2020, 2022... Cara, hoje renda fixa, até 2022 você duplicou seu capital. Essas empresas são empresas que têm poucos concorrentes, quase nenhum, mas tem poucos produtos. E no caso dela é matéria-prima, então. Então depende muito da oscilação de preços, é uma commodity, né? Oscila o preço mundial. Aí mesmo que ela tenha poucos concorrentes, às vezes o produto dela não... E o boom das commodities já passou, Já passou. Esse assunto de commodities eu acho que ainda vai dar o que falar. Eu nunca vi tanta divergência. Tem gente falando para baixo de 40... E tem gente falando que vai subir de novo. Mas realmente é um papel que fica muito... A correlação é muito forte com o preço dela. Fica muito instável. Sim. Bom, a gente vai encerrar o programa aqui. Infelizmente, a gente não vai ter mais tempo de falar. O programa hoje ficou mais curto, deu uma atrasada aqui no estúdio. Gostaria de agradecer a participação de vocês dois. Foi muito enriquecedor. Já pediram aqui quais ativos para 2016. Pode ser um tema para o próximo programa. A gente vai dar uma estudada e vai tentar fazer um programa especial para quinta-feira que vem. Muito obrigado, Pedro. Muito obrigado, Thiago. Arthur. Obrigado, eu me despeço aqui. Tenham todos uma boa semana e até quinta-feira que vem com mais um Terraço Infomoney. Até lá!